Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam todos muito bem-vindos, sempre com o devido respeito, galera. Vamos continuar falando aqui das polêmicas e é o último capítulo, tá, galera? Eu prometo que agora vai ser o último capítulo agora, porque as resoluções aí, né, ou a não resolução chegando ao final, então não vou ficar mais falando aqui das polêmicas da arbitragem também, vamos ser bem sinceros, né? Enche as paciências, né? A gente passar uma semana inteira falando só da arbitragem, tem coisa mais importante também para a gente falar. Mas o que chega o São Paulo nesse momento? Como o São Paulo chega aí, a diretoria do São Paulo estuda fazer um pedido realmente da anulação da partida e o árbitro Ramon Ajuda Abel, ou é o Ramon Abate Abel, enfim, pedindo respeito, hein, galera? Olha só isso, que polêmica também. Aí a gente vai comentar isso aqui também. E vamos falar do Lucas e o Oscar, né, galera? Que sim, eles geram prejuízo ao São Paulo, né? Dois jogadores aí extremamente caros mesmo, geram prejuízo ao São Paulo. E o presidente do São Paulo, hein? Essa semana ele tá de boa, hein? Essa semana ele deu uma safada aí, né? Ficou assim, conseguiu se safar essa semana aí por conta da arbitragem. Mas a gente vai lembrar aqui também um fato aqui que é muito importante, a gente continuar cobrando sim a diretoria do São Paulo por melhoras. E o São Paulo corre o risco, hein, gente, de ficar fora da Libertadores de 2026. E eu já digo de antemão para vocês aqui, se o São Paulo ficar fora da Libertadores de 2026, não tem por que ter Lucas e Oscar no elenco em 2026. Vocês concordam comigo? Fica à vontade para comentar. Lucas e Oscar para jogar Campeonato Paulista, para jogar Copa do Brasil, para jogar Sul-Americana. Dois jogadores que, inclusive, não jogam, né? Então, assim, a probabilidade do ano que vem eles passarem mais tempo no DM ainda recebendo uma bala, não faz sentido ter esses dois jogadores. Esses dois jogadores que eu vou começar comentando com vocês aqui agora e quero saber a opinião de vocês também. Aproveito para pedir aí, ó, para você deixar o like, se você é novo por aqui, se quiser se inscrever aqui no canal, dá essa moral. Esse vídeo vai ser compartilhado também lá no meu outro canal, que é o Big TV Esportes, valeu? E aqui também no canal Big Tricolor. Então, você depois puder passar lá também, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, se você não é inscrito também, se quiser se inscrever no meu outro canal, está crescendo também, a gente também trazendo informações do São Paulo sempre com regularidade. Aí eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, você pode entrar lá e dar um likezão também, mesmo que seja o mesmo vídeo, mas você ajuda também, com certeza. Olha só, galera, sem perder tempo. Lucas e o Oscar, vocês sabem quanto que esses dois geram por ano no São Paulo? Por ano, tá? Por ano. Quase 60 milhões de reais. Eu tô falando o salário deles assim baseado no que eu acompanho da imprensa e lá no site Salary Sports lá, que é especializado em salários de jogadores aí pelo mundo. Lucas ganha em torno, então, de 1.800.000 reais. Lembrando, estou falando baseado naquilo que a gente vê na imprensa. Mais ou menos 1.800.000 reais por mês. O Oscar, 2.300.000 por mês. Então, você pega tudo isso aí, dá mais de 4 milhões só esses dois. Você faz vezes 13, galera. Isso, vezes 13. Esses caras juntos, tá? E, não, isso a gente tá falando só de salário, né? A gente não sabe os bichos, as premiações que esses caras recebem. E aí você pega o investimento desses dois jogadores, que praticamente o ano inteiro eles jogaram, é mais de 50 milhões de reais, cara. Então, assim, se em 2026, se o São Paulo não tiver classificado para Libertadores, de verdade, eu sou a favor de chegar ao final do ano, em dezembro, sentar com o Lucas e o Oscar e fazer uma rescisão de contrato desses dois jogadores. Se você, para manter esses dois jogadores, você tiver que gastar de novo ano que vem mais de 50 milhões, cara, por 50 milhões ou um pouquinho mais, consegue trazer um belo de um jogador jovem, bom jogador aí no mercado sul-americano, até no mercado brasileiro. É só o São Paulo querer. Então aqui fica o meu desejo e a vontade de ter o Oscar 100% e o Lucas 100%, ainda agora em 2025, porque o São Paulo ainda luta para se classificar para a Libertadores. Se esses dois jogadores não foram capazes, se eles não forem capazes de jogarem juntos, se eles não tiverem condições pelas situações clínicas, físicas dele, já entra o 2026, eu já entraria 2026 sem Lucas e Oscar.
Aquilo que não fez falta em 2025, aquilo que não contribuiu em 2025, galera, aquilo que não ajudou em 2025, não vai fazer falta em 2026. Essa, na minha humilde opinião. Quero saber de vocês, comentem aí sobre os dois jogadores. E detalhe, tá? Ainda estão melhorando o condicionamento físico. Não é certeza que eles vão jogar também contra o Grêmio já na próxima quinta-feira. Nem Lucas, nem Oscar. A gente não sabe realidade o que se passa desses dois jogadores. E aí que tá. A polêmica da arbitragem, desde o domingo, o jogo contra o Palmeiras, galera, acabou favorecendo, pensa bem, acabou favorecendo todo esse ambiente no São Paulo, porque o São Paulo pôde se esconder um pouco, e eu falo que o São Paulo pôde se esconder, por exemplo, o presidente do São Paulo e a diretoria pôde se esconder atrás do muro das reclamações. Porque o que, que nós, torcedores, fizemos desde domingo? Só reclamar. Ah, tem que anular, tem que suspender o árbitro, tem isso, São Paulo foi prejudicado. São Paulo foi prejudicado? Foi. Só que o São Paulo corroborou também para que isso se manteve e se mantém até agora. Então ninguém se fala mais nada. Eu continuo perguntando: cadê o protesto, né? O protesto dos torcedores para pedir fora Casares, pior presidente da história do São Paulo? Cadê a torcida organizada? Perceberam que a torcida organizada do São Paulo está toda quietinha, as torcidas organizadas? Então o que, que eu penso nesse momento aqui? Agora é o momento da gente virar a chave, galera, e começar a falar do futebol, falar do nosso planejamento, o mercado da bola que se abre agora em dezembro, o que o São Paulo precisa resolver, jogadores que não devem ficar, certo? Jogadores que aí que o São Paulo pode fazer uma movimentação diferente. E é de se pensar, galera, de verdade, Lucas, Oscar, Cedric, Luiz Gustavo, Luciano, entre outros. Comente aí se tem mais alguns aí que vocês acham que deve ter uma movimentação. Eu estou dizendo de jogadores com, de repente, ciclos encerrados no São Paulo. Em 2026, o São Paulo ter uma cara nova, não essa cara de derrotado, esses jogadores aí que já estão aí já, o quê? 5 anos, 4, 5 anos. Tem jogador aí que já está quase 5 anos, só que assim, acaba ficando muito incomodado. Tem jogadores aí de 2, 3 anos, com contratos longos, jogadores veteranos. São Paulo em 2026 precisa fazer diferente do que fez em 2025. 2025, de novo, um time envelhecido, um time com muitas lesões, e isso prejudicou todos os treinadores e vai continuar prejudicando. Se em 2026, se não for o Crespo, o treinador do São Paulo, se for um outro treinador, ele vai conviver com os mesmos problemas, ele vai conviver com os mesmos jogadores. Pode trocar de treinador em 2026, vai continuar acontecendo a mesma coisa. A gente tá vendo, né, o que vem acontecendo com o São Paulo ao decorrer dos anos, troca treinador, troca treinador, troca treinador. Mas continuam os mesmos jogadores, o mesmo elenco, que muitas vezes chega em decisões e pipoca. Chega em muitas decisões, jogadores não conseguem jogar porque sente uma dor na coxa, uma contratura, uma dor nas costas, há uma dor de barriga, há uma indisposição. Então, esse perfil de jogador precisa mudar no São Paulo. Se a gente quiser ter um pouco mais de sucesso em 2026, e repito, se o São Paulo não estiver na Libertadores de 2026, não tem por que ter Lucas e Oscar. São muito caros, tá? Para ter esses dois em 2026 para jogar Sul-Americana. Eu sou mais dar oportunidade até para outros garotos da base, bons jogadores que tem na base também, do que ter esses veteranos que ficam mais no DM do que jogando. Eu gosto dos jogadores, gostaria que eles estivessem 100% ajudando o clube, mas quando o time precisou, eles não estiveram presentes. Agora, contar com o Lucas em 2026 também não tem, assim, sabe, não tem garantia nenhuma de que eles vão poder jogar pelo menos 30 partidas os dois. Complicado. Mas e aí, eu quero saber a tua opinião também sobre isso. Agora, só para encerrar o caso da polêmica aqui da arbitragem, o Ramon ajuda Abel, o Ramon abate Abel, né? O árbitro da partida São Paulo e Palmeiras, galera. Olha só, através do sindicato dos árbitros, vocês viram isso, cara? Eles reclamaram dos torcedores que estão polemizando, fazendo cobranças, inclusive tem lá insinuações de ofensas, de ameaças, isso aí a gente é contra, né, galera? Com certeza. Mas isso aí, segundo o sindicato, o árbitro, eles pediram respeito ao Ramon Ajuda Abel. Ramon Abate Abel aí, Abate Abel, né? Abate Abel ou Abate Abel. Enfim, esse árbitro horrível aí da partida São Paulo e Palmeiras, ou seja,
o sindicato pede respeito ao árbitro, né. Eu fico pensando, né, é tanta hipocrisia, por que que eles não pedem respeito aos torcedores, né? Por que que não pedem respeito aos torcedores que vão para o estádio e tiveram que ver aquilo, né, cara? Que partida horrorosa. Inclusive, né, e outra coisa, ele está envolvido em outras partidas polêmicas, ele pode até pegar um ano de suspensão, o STJD, junto com uma comissão aí de análise, de um monte de irregularidades, né, vai acabar aí investigando e vai julgar aí as ações do árbitro, ele pode pegar até um ano de suspensão. Pode, não significa que vá pegar, não é certeza, mas pode se caso ele for realmente aí condenado, comprovado de que ele agiu de má fé, de que ele não aplicou a regra nesses jogos. Tem vários jogos aí que ele está envolvido, e muitos desses jogos, inclusive, favorecendo aí o Palmeiras. E detalhe, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, a diretoria do São Paulo, né, não vai pedir anulação da partida. Já vou falar aqui para vocês de antemão, eu obtive essa informação hoje cedo, inclusive. O São Paulo não deve pedir a anulação da partida, galera. O São Paulo não vai entrar em conflito aí com a CBF. O São Paulo, inclusive, até agradeceu o apoio da CBF. O último áudio que o São Paulo pediu, que é aquele áudio que do Gustavo Gomes, que ele se pendura com os dois braços no tap, e aí a carga ali já era para falta, a CBF liberou o último áudio. E, de novo, não foi nada. O jogador se jogou, segue o lance. Então, assim, todos os lances, eu estou falando para vocês o que dizia lá no áudio, tá? Eles dizem lá, o VAR e o árbitro, ó, não foi nada, o jogador se jogou, o jogador já tá se jogando, quer dizer, o zagueiro pula com os dois braços no ombro do Tapia, não deixa o Tapia subir, aí depois o Tapia cai para trás ali. Ali é um outro lance, se o Tapia se jogou ou não, tudo bem. Só que o zagueiro, Gustavo Gomes, pula, se apoia no Tapia, ali seria a carga, seria faltosa. Talvez se fosse dentro da área um lance daquele, se fosse o atacante fazendo aquilo, eu tenho certeza que ele marcaria a falta do atacante, porque do atacante eles sempre marcam, né? Dos zagueiros eles muitas vezes não marcam. Aí detalhe, então que pode acontecer aí agora? O São Paulo não vai pedir o adiamento da partida. Mas, olha só, a diretoria do São Paulo, inclusive, vai solicitar agora à tarde, tá? Dia 10 do 10 aqui, 10. Opa, essas horas não. Dia 10 do 10, galera. É, olha só, dia 10. Tira o foco da gente quando vê essas ligações. Ligações da Claro. Dia 10 do 10, fiz merchan da Claro agora. O São Paulo, então, faz aqui um pedido para que o Ramon Abate Abel e toda aquela galerinha ali do VAR não apite mais jogo do São Paulo. O São Paulo vai enviar esse ofício à CBF. Seja agora sim. Será, galera, que vai acontecer mesmo? Será que a CBF ela vai respeitar esse pedido do São Paulo? É um pedido para que esse árbitro nunca mais apite jogo do São Paulo. Olha, o Casares e toda essa turma aí do São Paulo, se eles conseguirem isso, é um feito, viu? Porque geralmente árbitros prejudicam o São Paulo aí adoidado e nada acontece. O São Paulo sempre é prejudicado e os árbitros continuam voltando. E quem diria aquele Hilton Sampaio Pereira, né? Eu acho que é o nome dele, Candansan, Klaus, nossa senhora, essa turma toda aí tá sempre apitando, prejudicando e apitando os jogos do São Paulo. Na verdade, a fase que o São Paulo vive também, se todos os árbitros fossem deixar de apitar jogo do São Paulo no Morumbi, pelo menos, acho que a gente não teria árbitro, ia ter que surgir outros árbitros. Mas, brincadeira à parte, tem uns que são horríveis, galera. Tem uns que são piores do que outros. E esse árbitro aí, tá? Esse Ramon ajuda o Abel, aí, Ramon abate Abel, ele vem sim favorecendo o Palmeiras em muitos jogos e jogos indiretos também. Então, vamos ver se o São Paulo vai conseguir, então, esse pedido de nunca mais ele apitar jogo do São Paulo. Deixa eu ver se tem outra coisa para falar aqui para vocês. Então, assim, tá? A anulação da partida não deve acontecer, galera. Nem o São Paulo vai pedir e a CBF, isso também não vai partir da CBF. O que vai partir aí é punição. Punição para o Rui Costa, punição para o Belmonte, punição aí para os árbitros. Isso aí deve ocorrer algum tipo de punição.
E para o presidente do São Paulo, Júlio Casares, que essa semana está todo quietinho, né? Só trabalhando nos bastidores, não está aparecendo publicamente, né, galera? Foi até um alívio essa semana, porque não se falou de outra coisa, né? Pois é, e as cortinas de fumaça, que geralmente acontecem no São Paulo, deu espaço às polêmicas da arbitragem, mas com razão, a gente tinha muita coisa para reclamar, só que agora é hora de trabalhar. São Paulo tem jogo quinta-feira contra o Grêmio, isso, à noite, 7 da noite, lá na Arena do Grêmio, e os dois aí vêm de resultados negativos e também erros de arbitragem, né? Detalhe também. Então, o São Paulo que voltou ontem, né? Eles pegaram 3 dias de folga, né? O elenco pegou 3 dias de folga. Eles jogaram no sábado contra o Palmeiras às 16 e aí folgaram no domingo, né? Às 16 horas, folgaram segunda, terça e quarta. E ontem treinaram, tem treinamento hoje também. Ou seja, treina amanhã também. Se eu não me engano, eles também folgam no domingo, hein? Se eu não me engano, a gente vai ver isso até no sábado. Amanhã vamos ver se eles vão treinar no domingo. É isso. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Ah, tem uma notícia aqui do Diego Fernandes, aí, do tal investidor aí, mas eu vou comentar em outro vídeo para vocês. Olha que coisa, hein? Mas porque assim, eu preciso apurar direitinho, mas olha, galera, tem fumaça no ar. Só tô dando um spoiler aqui. Outra coisa, Libertadores feminina, tá, galera? No terceiro jogo do grupo, o último jogo da fase, o São Paulo ganhou, né? Ontem o São Paulo ganhou do Olímpia, né? Do Paraguai. O São Paulo se classificou para as quartas de finais aí da Libertadores. O São Paulo venceu por 1-0, fez 6 pontos, ganhou 2, perdeu uma. São Paulo que disputa a primeira vez na história a Libertadores feminino, o tricolor que ontem então se classificou para as quartas de finais aí. Para quem está acompanhando a Libertadores, é até legal alguns jogos assim, viu? Eu confesso para vocês que futebol feminino não é a minha praia, não me encanto muito pelo futebol feminino, deixo bem claro isso aqui, nada contra as mulheres, não é ser machista, essas coisas. É que, na verdade, o futebol feminino não emplacou ainda no futebol brasileiro, né, galera? Então, assim, a gente ainda não conseguiu se acostumar com o futebol feminino. É diferente, né? Quem sabe um dia, sim, se popularize, todo mundo goste, mas eu acho que vai demorar um pouquinho. Mas quando a gente vê a camisa do São Paulo em campo, pode ser um fraldinha, o sub-7, o feminino, masculino, basquete, tênis, qualquer esporte que seja. Cara, eu sempre vou torcer para o São Paulo. Então, por isso que eu estou comentando aqui também do futebol feminino e dando espaço também, porque elas merecem também, são batalhadoras. E tá legal a Libertadores aí, né? E tem os 3 brasileiros aí também, acho que é o São Paulo, acho que é o Palmeiras e o Corinthians, se eu não me engano, na Libertadores. Eu não vi nenhum jogo dos outros, né? Eu vi mais do São Paulo. Eu tô chutando que são esses times aí, eu nem sei quem são os times dos outros aí, dos times do Brasil que estão na Libertadores. Se encontrar aí pela frente, eu vou saber, mas caso contrário, ainda não vi isso aí. Beleza? É isso então, vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Sendo bem sincero, viu, galera? Tem por que a gente ser hipócrita, né? Falar que acompanha o futebol feminino, que eu sou especialista, nada disso. Tô acompanhando aqui a Libertadores aqui e só os jogos do São Paulo também, tá? E outra coisa, de futebol feminino que eu acho legal, a Copa do Mundo. Copa do Mundo, porque tem umas seleções lá que a mulherada, elas jogam muito. E na Copa do Mundo também é da hora. As brasileiras também sempre tem seleção forte. É legal, é diferente. Fora isso, cara, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista de futebol feminino, eu ainda não tomei gosto, né? Se Deus quiser, um dia a gente chega lá. Vou ficando por aqui, forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, galera. Como sempre, vamos São Paulo, é nóis. Tricolor, a paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o